Mesmo assentados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, nessa maratona aí que nós estamos tendo desse Evangelho, no capítulo 7, do verso 24 até o verso de número 30. Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações esta manhã e nós possamos obedecer a palavra do Senhor, dando testemunho àqueles que não conhecem a Cristo como Salvador. Esta é a nossa oração. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aí no culto, onde prestamos culto ao Senhor. A todos aqueles que vão nos assistir pelas mídias sociais, primeiro queremos agradecer a Ele por nos deixar entrar na sua casa através deste meio, que Deus possa alcançar o seu coração, a sua família, e que você possa um dia estar aqui conosco, aqui na Rua Consolação, 1218, das 10h30 ao meio-dia, o nosso horário de ponto. Nós vamos recebê-lo com o máximo carinho e nós vamos tomar um cafezinho, bater um bom papo. Muito bem, meus irmãos, essa é a passagem da palavra do Senhor que nós vamos meditar nesta manhã. E nós vamos falar sobre rompendo as barreiras. E hoje falar sobre romper barreiras parece algo meio, né? Como assim, Josué? Romper barreiras, hoje está liberado tudo. Hoje nós vivemos numa sociedade, um tempo em que tudo é permitido, e por conta dessa liberdade precisamos romper justamente barreiras contra esta liberdade. Hoje os casais de namorados vão para a casa dos pais, dormem juntos, praticam ali o sexo ilícito, porque é natural. Rompemos esse tabu, rompemos essa barreira. Já ouvi pais dizerem assim: eu prefiro que minha filha e meu filho estejam dentro de casa curtindo do que lá fora se drogando. Um pensamento totalmente errado. Hoje nós temos a liberdade de pessoas do mesmo sexo andarem livremente, fazerem coisas absurdas, onde estão, na frente de todos, porque estamos livres, quebramos este tabu, não existe mais esse preconceito. Hoje estamos lutando na sociedade, no meio político, para a liberação do aborto, algo natural. Podemos fazer isso, vamos quebrar esta barreira. Infelizmente, meus irmãos, realmente são estas barreiras que nós precisamos enfrentar, contrárias às barreiras quebradas. Romper barreiras. Nós precisamos tomar o cuidado com o nosso tradicionalismo, às vezes, por sermos cristãos, achar que nós não fazemos parte disso e que nós devemos ficar aqui no nosso meio e não enfrentar essas coisas que estão sendo liberadas de maneira bem explícita diante de nossos olhos. E muitas vezes achando que nós cristãos temos a palavra da verdade, que é a única verdade que pode transformar o homem, mas muitas vezes nós nos
detemos nesse tradicionalismo e não avançamos para pregar o Evangelho de Cristo neste mundo que há necessidade de ouvir este Cristo que pode transformar o caráter, transformar a família. Enfim, esta barreira que nós devemos derrubar, uma barreira que parece ser destruída porque agora tudo pode, mas diante do Evangelho nós sabemos que existe aí uma condição para nós cristãos de enfrentarmos então este mundo caótico que nós vivemos. Muito bem, o texto ele nos mostra aqui, depois que nós refletimos no domingo passado sobre as coisas impuras, né? O Senhor estava falando sobre a pureza, aquilo que está dentro do coração, daquilo que a gente come, não o que contamina a gente, mas aquilo que sai do nosso coração. Então, domingo passado nós vimos sobre essa barreira quebrada por Jesus, do tradicionalismo judeu, que teria que lavar as mãos, teria que ser limpo totalmente para se alimentar, e Jesus Cristo então vai contra esse tradicionalismo e fala que o coração é que deve estar puro diante do Senhor. E agora Jesus Cristo, depois de estar com os discípulos e a multidão explicando e orientando sobre essa quebra desse tradicionalismo, ele avança e vai para outra cidade. E ele chega naquela cidade, ele pede para que ele não seja incomodado, que ele não seja visto. E o verso de número 24 diz o seguinte: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Bom, a região de Tiro é uma região que faz parte da Decápole, daquelas 10 cidades, aí na Galileia, onde Jesus Cristo ele começou então a entrar naqueles locais e pregar o Evangelho e ensinar os discípulos na prática o que eles deveriam fazer futuramente, como eles deveriam então agir e pregar a palavra do Senhor. E os habitantes daquela cidade, como outras, ali era considerada inimigos ferrenhos dos judeus. Os judeus não gostavam de Tiro, os judeus não gostavam de Sidom, os judeus não gostavam daqueles homens pagãos, aquelas cidades que pregavam outros deuses, que manifestavam a sua cultura idolatrando outros deuses e fazendo oferendas a outros deuses. Enfim, existia uma rincha entre judeu e os pagãos. E esta cidade que Jesus encontra era uma cidade inóspita. Essa cidade não era cidade querida, e Jesus como judeu, ele sendo judeu, mais uma vez ele rompe as barreiras, ele vai para um lugar onde os judeus falavam para ele: não, ali a gente não pisa, ali você não deve entrar. Até os discípulos ficavam com o pé atrás em relação aos lugares que Jesus pretendia ir. E Jesus então ele rompe mais uma barreira das tradições religiosas, quebrando este conceito judaico da impureza, não permitindo assim que o avanço do seu ministério seja interrompido por conta do tradicionalismo. Jesus, chegando nesta cidade, procura hospedar-se em uma casa. E ele fala assim aos seus discípulos: olha, eu quero estar aqui, mas ninguém pode saber que eu estou aqui. Parece que Jesus estava se escondendo, Jesus não queria que as pessoas se chegassem a ele. E alguns estudiosos dizem que Jesus se retirou para esta cidade para ter uma certa privacidade e para ensinar os seus discípulos. Teve um tempo ali de comunhão com os seus discípulos para ensiná-los. Alguns dizem que Jesus Cristo foi ali naquela casa e falou aquilo porque ele queria escapar da hostilidade de Herodes, da perseguição daqueles fariseus, daqueles escribas que toda hora estavam em cima dele, interpelando ele, o porquê disso e o porquê daquilo. Alguns dizem que ele queria se afastar desse tipo de pessoas que estavam sempre querendo achar uma fagulha ou algo para denegrir a imagem de Jesus Cristo. Bom, enfim, Marcos ele não dá detalhe, mas ele simplesmente nos diz que Jesus foi para esta região e não queria
e não queria ser incomodado. Porém, existe uma conjunção adversativa aqui nesse verso. No final dele diz o seguinte: mas não foi possível manter segredo. Logo, todos já sabiam que Jesus Cristo estava naquela cidade, que estava naquela casa. Aqui as Sagradas Escrituras, Marcos, ele procura escrever e pontuar e acentuar bem aos seus leitores o poder de Jesus Cristo. A sua fama chegou em Tiro também. Logo, espalhou-se a notícia que Jesus Cristo, este homem que se fala tanto, que cura os enfermos, que expulsa os demônios, este homem sábio, mais sábio que aqueles que conhecem a palavra de Deus daquele tempo, este homem, Jesus Cristo, ele está presente, ele está aqui entre nós. E se você for ali em Marcos capítulo 3, no verso 8, diz o seguinte: de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão, e até dos lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom, a notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Este Jesus, ele não pode se esconder. Este Jesus, ele não consegue se esconder. O seu poder é tremendo e tamanho a sua fama, que logo pessoas já sabiam e queriam ir ao encontro. Esse Jesus, meus irmãos, é o mesmo Cristo que se faz presente hoje aqui. Este é o mesmo Cristo que olha para o seu coração nesta manhã. Este é o mesmo Cristo que olha as suas ansiedades, os seus problemas. Olha também as bênçãos que você recebeu, a sua alegria. Este é o mesmo Cristo que se faz presente aqui. E sabendo isso, que o Senhor Jesus Cristo se faz presente aqui, o nosso coração deve estar contritos e desejosos de conhecer mais esse Cristo. Então, enquanto a mensagem que o Senhor nos preparou esta manhã estiver sendo colocada em nosso coração, que nós possamos olhar para as nossas vidas e ver em que posição Jesus Cristo está. Como nós temos adorado esse Senhor. Mas é interessante que Jesus Cristo ele vai numa cidade que é inóspita, uma cidade que não gosta de judeus, uma cidade que para os discípulos é meio complicado ir para aquela cidade, o pessoal também não gosta da gente porque sabe que a gente é contra eles. Mas, meus irmãos, nós onde achamos que não há esperança, onde nós achamos que não há mais condições de mudança de atitude, de caráter, de vida, de estado do ser, ali Jesus Cristo manifesta o seu poder. Ali Cristo mostra que Ele é poderoso, Ele não é um Deus limitado, é ali que Ele exerce o seu poder. E nesse momento, Jesus Cristo indo na cidade, as pessoas conhecendo a sua estadia ali, logo aparece alguém atrás de Jesus Cristo. Alguém clamando o nome de Jesus Cristo. E no Salmo 41, no Salmo 141 e 142 diz assim: exponho diante de ti a minha angústia, Senhor. Eu exponho diante do Senhor a minha angústia, os meus problemas. Porque o salmista cria no poder de Deus. E aí nós chegamos então no verso 25 e 26. Jesus queria estar no local onde ele falou: olha, não diga nada a ninguém que eu estou aqui. Mas o verso 25 e 26 nos diz o seguinte: porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Bom, nós temos aqui a identidade dessa mulher. Uma mulher sírio-fenícia, uma mulher estrangeira, uma mulher que fazia parte dos gentios, daqueles que não faziam parte do povo de Israel, uma mulher que não era bem vista pela sociedade naquela época, que era uma mãe
maravilhosa, sim, uma mãe dedicada, uma mãe determinada a estar junto à sua filha, a buscar a Deus para que a sua filha fosse curada, a buscar socorro para a sua filha. Uma mulher sofrida, sim, repudiada pela sociedade, mas uma mulher que tinha uma convicção. Era alguém também desprezível naquela sociedade. Uma mulher que tinha uma filha possessa ainda por demônios, por espíritos malignos. Não era bem vista naquele momento. Mas o texto mostra, meus irmãos, a atitude desta mulher. Ela vai de encontro de Jesus, suplicando por libertação de sua filha. Se você for em Mateus, no capítulo 15, verso 21 a 23, você vai ver ali que essa mulher está atrás de Jesus Cristo, dos discípulos, gritando, e os discípulos falam a Jesus assim: deixa essa mulher para lá, ela está gritando, incomodando a gente, deixa ela para trás, não precisa atender não, vamos embora, vamos prosseguir, vamos adiante. E ali em Mateus diz que ela clamava e ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E que esta frase, ela quer dizer muita coisa. Essa frase determina no que aquela mulher cria. Ela cria que Jesus Cristo era o filho da promessa, o Messias que viria para dar salvação ao seu povo, ao povo de Israel. Ela declarou o senhorio de Jesus Cristo naquele momento. Ela não só estava atrás de Jesus Cristo por uma libertação da sua filha, de cura talvez momentânea, de uma cura material, mas ela entendia que aquele Cristo que ela ouviu falar, o Messias, aquele que veio dar salvação ao mundo, que veio mudar a história da humanidade, estava ali. E ela clama então: Jesus Cristo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vai ao encontro de Jesus, suplicando por libertação de sua filha. Ela sabe que somente em Jesus há salvação. E Jesus Cristo, mais uma vez, diante dos seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e diante de muitos judeus que estavam ali olhando aquela cena, ele mostra aos seus discípulos que essas barreiras, elas devem ser rompidas. E vocês vão pegar essas barreiras lá na frente. Nós precisamos ouvir o clamor. E quando uma pessoa clama ao Senhor, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador de sua vida, o Senhor então, Ele olha para aquela mulher. E no verso 27, nós olhamos ali, Jesus dizendo, respondendo a essa mulher: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Bom, se as mulheres olharem esse texto, falam assim: nossa, Jesus Cristo é machista, não? Chamou a gente de cachorro, de cães, comparando a gente a cachorros. Nós sabemos que naquela época a mulher, ela tinha uma posição social bem diferente. Ela não podia fazer muitas coisas. Os homens não contavam elas como fazendo parte da sociedade. Muitas delas tratadas somente como escravas. Mas quando nós vemos a resposta de Jesus àquela mulher, parece ser uma resposta ofensiva à primeira vista. Porque na época de Jesus, ser tratado como cão não era um elogio, era algo desprezível, porque os cães naquela época, como hoje, que temos o pet, espaço pet, nós temos até psicólogo para pet hoje, naquela época não tinha essa maneira de ter cães, em casa, ainda que alguns tinham alguns cães em casa como estimação, mas a maioria desses animais, eles viviam andando, perambulando pela cidade, comendo carniça, fedidos, cheio de carrapatos, doentes. Então, falar que uma pessoa é comparada como um cão, você está chamando essa pessoa de imunda, desprezível, fedida, algo que não é benquista para a sociedade. E quando nós olhamos essa resposta de Jesus a esta mulher, se nós não tomarmos cuidado em entender o contexto desse texto, dessa fala de Jesus, nós então começamos a repudiar Jesus como o Deus machista, um Deus que não gosta das mulheres. Então, ser considerado como cachorro naquela época, meus irmãos, não era um elogio. Mas Marcos aqui
ele escreve o diminutivo de cãezinhos, os cachorrinhos. E os cachorrinhos aqui já suaviza essa atitude de desprezo, de menosprezar a pessoa, porque ainda assim naquela época, como eu já falei, alguns ainda tinham alguns cachorrinhos, alguns animaizinhos, cachorros domésticos em casa e cuidavam daqueles cachorros. Aqueles cachorros não passavam fome. Então, quando Marcos ele escreve aqui, jogá-lo aos cachorrinhos, essa figura desse cãozinho, desse animal sendo cuidado pelo seu dono. E hoje até você pode elogiar uma pessoa falando, poxa, cara, você está parecendo um pitbull, hein? Você está mordida forte. Aí o cara já sai todo pomposo, realmente, cara, você viu meu músculo aqui? Eu tenho uma pegada, né? Eu tenho uma mordida, eu elogio. Mas naquela época era desprezível. E Marcos procura mostrar aqui aos seus leitores que não existe um objeto e nem pessoas contaminadas. Portanto, se Jesus estivesse fazendo tal associação dessa mulher com os cães, logo a mensagem anterior já cairia por terra, por água abaixo. Mas Jesus ele não faz essa comparação. Tal associação, meus irmãos, seria um ato fatal para o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. Logo a atitude do texto anterior que meditamos no domingo passado cairia por terra. Então aqui Jesus, minhas irmãs, fiquem felizes, ele não está menosprezando as mulheres, muito pelo contrário, a misericórdia do Senhor está sendo manifestada aí. Aqui a palavra cão no grego está no diminutivo, então mostra uma singeleza, algo que suaviza e não então deturpa o que Jesus Cristo ele quer falar. Marcos tem essa intenção aqui de apresentar o Evangelho de Cristo. Jesus aqui não está, meus irmãos, marginalizando a mulher, nem dando um status de uma pessoa desprezível. Vemos a resposta da mulher demonstrando que não houve esse linguajar de Jesus Cristo para com ela, em relação a ela. E nós vamos no verso 28. A mulher então, ouvindo a resposta de Jesus, ela diz, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A questão aqui, meus irmãos, Jesus foi enviado para os filhos da promessa, aqueles filhos que o Senhor prometeu a Abraão lá em Gênesis 8, de ti farei uma grande nação, ou para os cãezinhos. O judeu, na visão da época, ele tinha esse conceito de que ele, como povo de Israel e como judeu, ele era escolhido do Senhor. Ele era uma pessoa, uma sociedade especial. Logo, ele não poderia se contaminar com os demais, com os pecadores, com os imundos. E começou então a colocar o tradicionalismo no seu meio. Mas a resposta de Jesus, a resposta dessa mulher a Jesus, ela quer dizer o seguinte, Senhor, eu sei que não sou judia, que não faço parte do povo da aliança, e que pertenço a um país idólatra e a uma raça idólatra. Eu tenho essa consciência. Mas, Senhor, os benefícios não transbordam do povo da aliança para o resto de nós. Não é esta a promessa? Que a palavra do Senhor alcançaria todos os povos? E nesse instante, a mulher com essa resposta e com essa atitude, ela glorifica a Deus através da sua dependência. O Senhor não estava ignorando aquela mulher. Ele estava simplesmente extraindo, meus irmãos, dela a evidência verdadeira de sua fé. Quando ele diz, olha, eu tenho que alimentar primeiro os cães e depois, não é certo alimentar os cachorrinhos depois dos cães. Jesus está falando do seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, esse que estava sendo treinado a pregar a todas as nações. Mas o Senhor não estava rejeitando em dar o alimento àqueles que não faziam parte deste povo e que seriam alcançados ali na cruz por Jesus Cristo. O Senhor então estava procurando ver evidências daquilo que aquela mulher ela cria. Tudo que ela declarou são autênticas demonstrações de
de uma fé genuína. Aquela mulher, ela se humilhou diante do Senhor. Aquela mulher, ela gritava o nome do Senhor. Ela se derramou diante do Senhor. E ela estava preocupada com sua filha. E ela sabia que o Senhor, Ele podia todas as coisas. Jesus estava a caminho da cruz, meus irmãos. E Ele só estava estabelecendo a prioridade de sua missão junto ao seu povo escolhido. Porém, não estava excluindo as outras bocas famintas. O Senhor estava ensinando aos seus discípulos. Enquanto eles estavam pedindo a Jesus, deixa essa mulher de lado, porque ela está perturbando, ela está gritando. Jesus Cristo estava mostrando, eu vim a este povo também. A minha graça vai alcançar todos os povos. A graça do Senhor e a salvação em Jesus Cristo, ela não se espalhou por conta só da pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele foi missionário entre os gentios. Ela começou em Jesus Cristo. Jesus Cristo não recusou dar o alimento àquela mulher. Antes ele mostrou que o tempo dela ainda haveria de chegar, mas assim o Senhor, olhando a sua fé, olhando a maneira com que ela então deposita a sua vida, a sua esperança diante dele, o Senhor então derrama da sua graça. Em Isaías 49:6, meus irmãos, nós lemos o versículo. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Este é o Jesus Cristo que rompe barreiras. Este é o Cristo onde nós achamos que não há mais jeito, que a humanidade está perdida, que o caldo derramou, que o balde derrubou, que não existe mais chance para este mundo mudar. Meus irmãos, se dependermos de nós humanamente falando, realmente não existe. Mas quando nós olhamos para Cristo e quando nós estamos na dependência de Cristo, como esta mulher se mostrou, o seu lar foi alcançado, a sua vida foi alcançada. Porque é Cristo que muda qualquer história, é Cristo que restaura o nosso caráter. Então Jesus Cristo, olhando aquela atitude no verso 29 e 30, diz: por causa desta palavra, por causa da sua humilhação, por causa da sua confissão, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Com certeza, imediatamente aquela mulher saiu, foi para a sua casa, crendo naquilo que o Senhor falou. Ela não precisou levar Jesus Cristo até a tua casa. Não, vem comigo então, que eu quero ter essa certeza. Não, ela foi para a sua casa. Quando a mulher voltou para casa, ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Meus irmãos, Satanás, ele é astuto, e Satanás, ele age nas nossas vidas. Ele mantém-nos desanimados, prostrados, deitados, com a sua ação maligna. Nós muitas vezes não vemos aí uma ação para que isso se reverta, se não for por Cristo Jesus. Satanás, ele é ativo, Satanás, ele age. Satanás, ele trabalha em nossa vida de tal forma que se nós não tivermos vigilância, se nós não aprendermos a ultrapassar as barreiras que nos aflige, que tenta cercar as nossas vidas e nos colocar e nos acuar, nós seremos abalados e nós seremos atacados pelos dardos inflamados de Satanás. Essa mulher, ela mostra, ela representa estes que não faziam parte da aliança em Cristo Jesus, mas que depois, com Cristo na cruz, tudo isso seria mudado, porque esse povo seria alcançado. Nós cremos nesse Cristo. Este Cristo que faz parte de nossa vida está presente hoje em nossa vida. O Senhor, ele está olhando para o meu coração e para o seu coração e vendo onde nós estamos depositando a nossa fé. Em que caminhos nós estamos depositando a nossa fé. Como resolver os nossos problemas. O que eu faço agora?
E ainda a gente fala, o que eu faço agora, Senhor? O Senhor, Ele olha para o seu coração e fala assim, derrama diante de mim. Humilhe-se diante de mim. Você quer que eu te dou o teu caminho? Para você resolver o seu problema? Não! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você crer em Jesus Cristo, tu e tua casa será salva. O poder do Senhor, Ele rompe barreiras. Meus irmãos, para a aplicação de nossas vidas hoje, olhando esse texto, olhando a maneira como Jesus Cristo estava treinando seus discípulos, e a maneira misericordiosa e amorosa como o Senhor, Ele atinge o coração daqueles necessitados. Nós somos convidados a romper as barreiras que procuram nos isolar, meus irmãos, nesta sociedade. Isolar a nós como igreja, como os filhos de Cristo. Jesus, Ele não se intimidou com os povos hostis. Enquanto Ele era convidado para recuar, mais avante Ele ia. Antes, Jesus, com seu poder, alcançou esses povos com a sua misericórdia. E por conta disso, do avanço do Evangelho, muitos judeus, entre aqueles que não aceitavam a posição de Cristo, foram alcançados por esta graça, foram remidos pelo sangue de Cristo, por esta nova aliança, aqueles que foram escolhidos por Deus. E estes judeus convertidos em Cristo Jesus nos trouxe o Evangelho. Nós somos o apóstolo Paulo, e por isso que nós estamos aqui hoje, porque este Evangelho chegou até nós, porque muitos daqueles ouviram a palavra de Deus e foram obedientes a ela. E o seu poder, o poder de Cristo alcançou esses povos com a sua misericórdia. E este Evangelho, meus irmãos, chegou então até nós. Para nós hoje, muitas barreiras estão sendo estabelecidas, chamadas barreiras dessa liberdade. Se a maioria, meus irmãos, concorda com o aborto, nós precisamos romper essas barreiras que procura calar a Igreja de Cristo e responder com convicção de reprovação, anunciando que Cristo é a esperança, que Cristo é a salvação, não existe outro caminho a não ser em Cristo. Meus irmãos, se a maioria concorda com a união do mesmo sexo, nós romperemos e devemos romper essas barreiras que desejam nos cercar e continuaremos anunciando a palavra de Deus. Por mais que você se posicione nas mídias sociais, você pode esperar que vai vir início com ogiva nuclear para tentar destruir você. Mas se você crer nesta palavra, assim como Jesus Cristo rompeu barreiras daquela sociedade, assim como Jesus Cristo vira-se para atender aquela mulher se humilhando diante dele, ele derramou do seu poder naquele tempo, até hoje ele derrama desse poder de livramento. A justiça pertence ao nosso Deus. Se os problemas dessa vida, meus irmãos, tentar desestabilizar nossos lares, nossa vida pessoal, nós devemos romper essas barreiras da instabilidade e nos apegarmos à palavra de Deus e anunciarmos que quem é o nosso provedor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não romperemos as barreiras nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e na dependência do Senhor. Precisamos, meus irmãos, anunciar a Cristo e romper as barreiras. O ego humano hoje ele está bem visível. Eu consigo, eu posso, eu não gosto, eu quero, eu escolho, eu determino, eu vou onde eu quero. O ego ele está acima das coisas. A palavra do Senhor diz em Timóteo que nos finais dos tempos o homem se tornaria amante de si mesmo, buscaria aquilo que lhe agrada, não dará ouvidos à palavra de Deus. E nós estamos vivendo este tempo. Mesmo nós vendo que não existe mais barreiras, é tudo liberdade. Esta barreira da liberdade nós precisamos trabalhar
anunciar a palavra de Deus enquanto há tempo. Deus possa estar abençoando nossas vidas e que possamos sair refletindo sobre isso. Até onde Cristo tem sido Senhor da minha vida, até onde eu tenho ultrapassado as barreiras na dependência do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso em nossas vidas. E Pai, nos perdoa porque muitas vezes somos limitados e nós colocamos o seu poder dentro de uma caixa de fósforo. Nós achamos que podemos manipular o Senhor em nossas vidas, como os discípulos naquela época tentavam impedir o teu filho de prosseguir. Mas no final o Senhor demonstra a sua autoridade, Pai, a autoridade que exerce todo o poder sobre qualquer ser humano. E nós estamos hoje sob essa autoridade, Pai. Que Cristo possa fazer em nós, Pai, instrumentos para anunciar o teu Evangelho neste bairro, para derrubar as barreiras que tentam se levantar contra nós. Mas o Senhor é mais Senhor que vencedor, e nós somos mais do que vencedores contigo, Pai. Porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou e vive eternamente, Pai. E nós, como igreja, esperamos a sua volta. Nós queremos estar preparados naquele grande dia. Que teu nome seja honrado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.